Oi, meu nome é Ethel. Eu e o Marcos temos esse canal para mostrarmos um pouquinho dos passeios e viagens que a gente faz. No vídeo de hoje, a gente vai apresentar um ponto turístico da cidade de Edimburgo, na Escócia. Nós fizemos vários vídeos comentando sobre a cidade de Edimburgo. Eram muitos lugares, ainda assim a gente deixou outros tantos para conhecer que não deu tempo. E eu achei que colocar tudo num vídeo só ia ficar muito longo. Meu poder de síntese é péssimo, então eu fiz o melhor que eu pude. Então, esses 10 vídeos que nós fizemos agora foram voltados só para os pontos que nós visitamos na cidade de Edimburgo. Dá um compilado bacana para a gente conhecer uma cidade tão linda, com pessoas tão receptivas, tão agradáveis, que nos atenderam muito bem e que nos fizeram nos sentir muito bem recebidos. Mas esse é o último vídeo gravado de Edimburgo. Depois a gente vai para as Terras Altas, que já é outro sonho. Aliás, eu acho que os próximos vídeos vão ser referentes a esses passeios fora da cidade de Edimburgo, mas que fica nas suas proximidades. Então, um dos lugares que nós visitamos na cidade de Edimburgo foi o Museu Nacional da Escócia. Fizemos algumas pesquisas antes de ir para o museu e muita gente comentou de visitar o museu em umas 2 horas, que dá para dar uma pincelada rápida. Uma pincelada rápida eu concordo, mas eu diria o seguinte: não subestima o tamanho deste museu, a quantidade de acervo que eles têm e o tempo que você pode investir estando nesse espaço. Nós ficamos aproximadamente 3 a 4 horas e não vimos todos os lugares. E sim, alguns pontos a gente viu bem rápido. Então vale sim gastar mais tempo visitando esse museu. Esse museu ele é bem eclético. Ele abrange vários temas no seu acervo. Ele é considerado um dos principais museus do Reino Unido e acabou sendo construído por etapas. A ala principal foi construída de 1861 a 1888 e a ampliação dele foi feita em 1990, quando o edifício ganhou novas alas. O museu é bem eclético no seu acervo. Ele tem várias áreas que variam de geologia, arqueologia, história natural, ciência, tecnologia, arte, moda. O destaque do museu vai para a ovelha Dolly, que foi o primeiro mamífero clonado no mundo. Pode parecer algo simples, afinal de contas é uma ovelha girando dentro de uma redoma e é isso. Mas em especial para minha pessoa, ela fez parte das minhas aulas escolares, principalmente como um acontecimento inovador e atual. Para mim, a história foi contada assim: acabaram de fazer uma descoberta, clonaram uma ovelha. Imagina o leque de possibilidades que isso vai abrir para a ciência de hoje para frente. Aonde isso pode nos levar? Então teve um grau mais relevante para mim ver a ovelha e projetar lá para aquela aula que era inovador naquele tempo. Então sim, foi uma ovelha girando em volta de uma redoma? Foi. Muitas pessoas passam ali e olham sem parar, praticamente? Mas eu não. Para mim fez sentido o que eu estudei. Dá para entender? Para mim foi isso. Outro ponto especial para mim foi ver as peças de xadrez encontradas na Ilha Lewis. Pois é, algo totalmente aleatório. A primeira vez que eu vi essas peças de xadrez foi em um dos filmes do Harry Potter, onde o Harry e o Rony jogam um xadrez de bruxo. E eu achei curioso porque as pedras eram coloridas em branco e vermelho. E eu lembro que na hora eu pensei assim: nossa, que imaginação fértil fazer um xadrez desse. E eu fui olhar para ver se
tinham feito o xadrez para vender. Qual foi a minha surpresa quando eu descobri que esse xadrez era algo real que foi levado para o filme? Eu fiquei assim encantada e saí atrás procurando saber mais da história do xadrez. E são um conjunto de 93 peças de xadrez em estilo medieval que foram encontradas sim na ilha de Lewis, na Escócia. Elas são minuciosamente talhadas em marfim de morsa, com expressões faciais diferentes de uma peça para outra. Eu soube que estudos indicam que essas peças foram feitas na segunda metade do século XII e que são de origem escandinava. Acredita-se que elas vieram parar na Escócia por conta do comércio que existia entre as regiões. Dessas 93 peças, 82 delas estão no Museu Britânico em Londres. E somente 11 dessas peças estão na Escócia e ainda assim não estão no local onde elas foram encontradas. Devia ter lá, né? Depois eu fiquei sabendo que parte foram cedidas para a ilha de Lewis para que ficassem expostas lá também. Não sei, não fomos para a ilha de Lewis, infelizmente. Nós ficamos bastante tempo na parte dos mamíferos e outra grande parte do tempo na ala dedicada às guerras. Os escoceses são exímios inventores. Dentre as invenções mais conhecidas, nós temos o golfe, a bicicleta, a TV, o telefone, o radar, o caleidoscópio, o ultrassom, o zero absoluto, a hipnose, a anestesia geral, o antibiótico e a clonagem. Não todas, mas várias dessas invenções, ela tem um espacinho no museu para que suas histórias possam ser contadas. Até, por exemplo, um caso não de invenção, mas de aperfeiçoamento de uma invenção já existente, tinha um espaço lá, que foi o caso do motor a vapor. Até onde a gente leu, a gente pegou informação lá no museu, o motor a vapor não é invenção escocesa, mas foi um escocês que fez com que o motor a vapor tivesse uma praticidade maior para uso. Então valeu muito a pena a gente sair perambulando pelo espaço e olhando tudo isso que tinha por lá. O museu ele tem basicamente 6 andares e as exposições elas são apresentadas por períodos evolutivos. Tem uma parte da exposição que mostra como a paisagem escocesa e os primeiros habitantes durante a pré-história surgiram. Tem uma outra exposição que mostra objetos que representam a origem e os momentos determinantes da história da Escócia, que vai mais ou menos dos anos 900 até 1707. Outra exposição vai um pouquinho além, até o século XIX, com a chegada do período industrial e a representação com enormes máquinas e motores. Aliás, por falar na parte de motor, tem uma ala dedicada só com uma parte voltada para veículos, locomoção em geral, de bicicleta, a motos, a carros, carros a manivela, carros com motor, carros de Fórmula 1. Tem uma outra exposição que remete à parte imperial, mostrando algumas coisas sobre a vida dos monarcas. E como praticamente em toda a Europa, é impossível não ter um setor voltado para a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E por fim, tem o rooftop, onde a gente pode se esbaldar com a vista da cidade, com lugares e ângulos bem diferentes do que a gente vê normalmente em postagens na internet. O museu tem várias partes interativas, principalmente usadas por crianças, mas alguns adultos, tipo eu, me permitiu usar alguns deles também. Se vale a pena visitar, com toda a certeza do mundo. Nós estivemos em vários museus na cidade, mas esse foi um dos principais realmente. Seguramente foi um dos mais interessantes, pelos assuntos abordados, pelo tanto que ele era eclético, principalmente pelo fato de que muitas coisas você podia interagir com eles. Então é um lugar que vale a pena ir. Para
finalizar o dia, fomos passear em uma região bem pitoresca, muito próxima de onde nós estávamos hospedados. A Dean Village, ela foi fundada no século XII. A primeira menção da existência dessa vila data de 1145, quando o rei Davi I concedeu um de seus moinhos à abadia. O local foi muito próspero por muitos anos, cerca de aproximadamente 800 anos. Isso porque a região foi um distrito industrial com muitas fábricas de moinho d'água. Dizem que a vila era intimamente ligada aos padeiros da cidade. Devido ao desenvolvimento de moinhos maiores e com tecnologias melhores do outro lado da cidade, o comércio em Dean Village diminuiu e a vila caiu em declínio. Por muitos anos, a vila foi associada à decadência e à pobreza, chegando ao seu ponto máximo por volta de 1960. Anos depois, começaram os esforços para preservar e restaurar a arquitetura e parte da história da vila. A transformação da vila de um movimentado centro de moagem para uma tranquila comunidade residencial simbolizou a capacidade da cidade de se adaptar. Com a recuperação da região, o bairro se tornou um dos mais agradáveis, tanto para se morar como para se visitar. Hoje o lugar é agradável para se caminhar, com pequenas pontes cruzando o seu rio e belas casas de pedra, criando uma paisagem encantadora. O vilarejo ele gira em torno de uma construção de tijolinho vermelho, que era a residência dos funcionários que trabalhavam naquela época da moagem. Um pouco mais para frente tem algumas casinhas que lembram muito o estilo alemão, outro ponto bem pitoresco. Tem vários turistas caminhando por lá, assim como nós, e aparentemente os moradores não se importam tanto com isso não. Muitos interagem com a gente, conversam, sem muita preocupação. É um lugar que vale caminhar e passear, mas assim, sem hora, sem comprometimento, só anda e vai conhecendo o lugar. É bem gostoso e vale a pena por questão de curiosidade, que é um outro ponto que mostra como os moradores efetivamente vivem na cidade. Sem dúvida é uma região muito bonita de Edimburgo e muito diferente da Cidade Velha. Agora que eu me dei conta que tem um relógio ali e ele está certo. É isso, eu acho que a gente mostrou bastante coisa da cidade. Como nós dissemos inicialmente, não tudo, mas grande parte da nossa lista de objetivos de visita. Mas eu espero que a gente tenha agradado e tenha causado um pouquinho de curiosidade por parte de vocês para conhecer o lugar, porque vale muito a pena. Sem dúvida foi a viagem dos sonhos. Alguns vídeos a gente vai ter 2, 3, 4 pontos turísticos, outros vão ter um só, porque o ponto turístico em si, ele já tem uma quantidade grande de informações para a gente poder passar, então eu acho que já vai ficar longo esses, imagina se eu tentasse colocar tudo num só. Vamos ver como isso vai dar.